Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma olhada nesse pacote? Vamos fazer um unboxing, primeiras impressões de uma Bíblia interessante que eu achei no Mercado Livre. Já tem um tempo que ela foi lançada, tá? Mas eu tive a oportunidade de pegar ela agora. Vamos fazer por aqui, para não correr nenhum risco. Fechando. Aqui vieram alguns marcadores de páginas. Poderes das Trevas. Algo de que eles jamais se esquecerão, de Joshua Gibbs, não conheço. Viciados em Si Mesmo, eu tenho aqui, eu preciso de dar continuidade no audiobook. Aqui Ori Grande, de Alistair Begg, não conheço, da editora Trinitas. Esse aqui já me ajuda bastante, esses marcadores aqui. Bem, aqui então nós temos a Bíblia de Estudo Wiersbe, versão NVI. Essa que eu comprei é em capa dura. Vamos arrancar esse plástico dela. Tentar achar um lugar para mim pegar aqui para começar. Consegui pegar. Aqui tem um folheto. Folheto dela. Bíblia de Estudo Wiersbe, para discípulos que querem crescer e ser transformados. Deus transforma vidas através de sua palavra, e a Bíblia de Estudo Wiersbe é um recurso essencial para o crescimento espiritual de discípulos cada vez mais motivados. Você não apenas vai entender mais claramente as Escrituras Sagradas, como também encontrará meios para colocar em prática o que aprendeu com um novo senso de propósito. Conte com o Dr. Wiersbe para guiá-lo nesse mergulho nas Escrituras e experimente uma transformação real, descobrindo verdades profundas da Palavra de Deus. Melhor ainda, você será capaz de aplicar o que aprendeu com novos propósitos em sua vida de discípulo do Senhor. A Bíblia de Estudo Wiersbe oferece uma leitura extremamente fácil, com notas complementares e diversos recursos que tornará a leitura, a meditação e a aplicação dos conteúdos bíblicos ainda mais transformador. É uma Bíblia da editora Geográfica. Aqui tem um código de barras, essa daqui capa dura neutra. Só existe mais uma capa, tá? Que é a capa preta, a normal, tipo capa de couro. Essa daqui, capa dura, bem bonita, num tom meio, parece um dourado envelhecido, bem bonita mesmo. Vamos abrir ela. Encadernação comum. Papel cartão grosso. Bíblia de Estudo Wiersbe. Geográfica, Santo André, primeira edição, setembro de 2016. Aqui a ficha catalográfica dela. Dar uma levantadinha aqui, ó, para facilitar a visualização. Impressa no Brasil, primeira edição, julho de 2016. Deixa eu ver. Essa Bíblia nos Estados Unidos, tá? Ela se chama The Transformation Study Bible, a Bíblia de Estudo de Transformação, alguma coisa assim. Aqui a gente tem um sumário simples, tá? Os livros da Bíblia, prefácio por Warren Wiersbe, que é o autor, né, das notas, recursos da Bíblia de Estudo Wiersbe, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, índice para esboços de cada livro. Aqui os livros do Antigo e do Novo Testamento,
prefácio. Aqui o como utilizar, né, essa Bíblia. Então é interessante, logo que você pega uma Bíblia de estudo, dá uma lida nessa parte para compreender todos os recursos que ela tem, como que ela pode realmente te auxiliar na leitura e no aprendizado da palavra. Então ela tem introdução, esboço, visão geral, uma palavra de incentivo, que seria nesse quadro maior aqui, acinzentado. Tem seja transformado, referências, notas de estudo. Aqui veio com um adesivo, por incrível que pareça, tá? Eu já tinha visto isso, tá? Parece que tinha alguma coisa aqui por baixo que saiu errado. Índice para esboço de cada livro, aguardando o texto de alguém aqui. Então foi um erro, tá? Aí eles colaram uma figurinha aqui do Warren Wiersbe, mas de boa. O Antigo Testamento, livro de Gênesis, esboço, visão geral do livro, seja transformado. O livro de Gênesis nos remete às nossas raízes, embora não sejamos capazes de traçar a história intrincada de nossa linhagem individual e familiar, podemos nos beneficiar com o que o livro dos princípios nos fala sobre nossos primeiros ancestrais. Adão e Eva nos legaram não apenas nosso DNA básico, mas uma natureza pecaminosa. Todos temos uma conexão pessoal com Gênesis, podemos até negar esse fato, porém jamais evitá-lo. Convivemos com nossa natureza caída todos os dias. Felizmente, Deus não nos deixou sozinhos com o nosso problema. Deus é o Criador e nos deu um livro que nos ajuda a entender quem Ele é, como trabalha e o que quer que façamos. É um livro de preceitos a serem obedecidos, de promessas a serem cridas e princípios a serem entendidos. É também um livro sobre pessoas reais. Algumas obedecem ao Senhor e outras não. E com as experiências desses seres humanos podemos aprender muito sobre o que evitar no caminho da vida. Gênesis apresenta todos os temas que Deus desenvolveu e revelou ao longo da história. Conhecê-lo bem é decisivo para compreender todas as outras partes da Bíblia. Ele responde à pergunta fundamental sobre a razão por que precisamos ser transformados. Bem, aqui começa a palavra em si, tá? A princípio, o que eu tenho que falar aqui? Ó? A gente está dando uma olhada, né? Primeira olhada que a gente está dando na Bíblia. Então, assim, ó, papel, bem geográfica mesmo, tá? Não chega a ser aquele papel jornal propriamente dito, tá? Mas é um papel bem fino, bem parecido com papel jornal, tá? Não tem aquela qualidade de uma SBB, de uma Bíblia realmente boa da Editora Vida, não tem, tá? Então o papel é mais ou menos, é meio que jornal mesmo, tá? Tem uma certa transparência. A Bíblia, ela tá em 2 colunas a palavra, não é verso embaixo de verso, 6, 7, 8 no meio do texto, tá? A letra não é grande, tá entre pequena e média, tá? E das notas de estudo, parece que tá um pouquinho menor, mas não é ruim de enxergar não, tá? É uma letra razoável, dá pra gente enxergar legal. Eu sempre friso que eu uso óculos, tá? E eu tô a uma distância aqui de uns 30 centímetros mais ou menos, e tô conseguindo enxergar, normal. Até dentro do quadro de estudo aqui também. Aí tem umas palavras de incentivo. Ó, 2. Tem bastante dessas palavras, ó. Simetria das escrituras. Aí, é interessante.
Vamos dar uma lida no comecinho de Gênesis para que a gente compreenda certinho como que é essa linguagem NVI. De repente alguém não conhece. É uma linguagem mais contemporânea, tá? De fácil entendimento. Então vou dar uma lida no comecinho aqui. Capítulo 1, Gênesis no cantinho, pequenininho também, tá? Que é fácil da gente pelo menos encontrar os livros, né, da Bíblia que a gente está procurando. Ó. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Eu vou dar uma lida, aliás, tá? Nessa palavra de incentivo. Por que Deus nos criou? Deus criou o mundo não porque precisasse dele, mas para que pudesse compartilhar seu amor com criaturas que, ao contrário dos anjos, são feitas à sua imagem e podem responder voluntariamente ao seu amor. A divindade determinou que o Filho viria à terra e morreria pelos pecados do mundo. E Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. João 10, 17 e 18 e Hebreus 10, 7. As palavras que Cristo proferiu eram do Pai. João 14, 24. As obras que ele fez foram encomendadas pelo Pai. João 5, 17 a 21, 36 e Atos 2, 22. E fortalecidas pelo Espírito. Atos 10, 38. O Filho glorifica o Pai. Em João 14, 13 e 17, 1, 4. E o Espírito glorifica o Filho. Em João 16, 14. Assim as pessoas da Santíssima Trindade atuam juntas para cumprir a vontade divina. No que diz respeito a Deus, o Filho, fomos salvos quando ele morreu por nós na cruz, e sabemos dessa grande verdade desde os primeiros dias de vida. Mas no que diz respeito a Deus, o Espírito Santo, somos salvos em determinado dia e hora, quando o Espírito de Deus nos convence e confiamos em Jesus Cristo. Assim, tudo que Deus planejou desde a eternidade se encaixa em nossa vida. O nascimento espiritual é tão real quanto a criação original de Deus. É obra escolhida e contínua de Deus. O nascimento espiritual é parecido com o nascimento físico. Todos passamos por ele, porém é preciso tempo para entendê-lo. Afinal, não saberíamos o dia de nosso nascimento se alguém não o tivesse registrado e nos falado a respeito. É depois que nascemos na família de Deus que o mistério de tudo isso nos é revelado pela palavra do Senhor. Então desejamos compartilhá-lo com os outros. Quando escreveu a Bíblia, Deus nos deu uma história, uma narrativa que começa na eternidade passada e termina na eternidade futura. É uma história acerca de Deus e seu relacionamento com todos os tipos de pessoas e sobre como elas responderam à sua palavra. Enquanto lemos essas narrativas, aprendemos muito sobre Deus a respeito de nós mesmos e nosso mundo, e descobrimos que nossa história pessoal se encontra em alguma passagem nas páginas das Escrituras. Muito bom. Aqui, vamos dar uma olhada também numa nota de estudo. Aqui do comecinho, né? Então a gente tem capítulo 1, 1 e 2. 3 livros da Bíblia começam mencionando o princípio. Gênesis 1:1, Marcos 1:1, João 1:1.
Cada um desses fundamentos é importante. No princípio era aquele que é a palavra. A abertura do Evangelho de João remonta-nos à eternidade passada, quando Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, existia como Filho eterno do Todo-Poderoso. João não estava sugerindo que Jesus teve um começo. Cristo é o Filho eterno de Deus, que existia antes de todas as coisas, porque Ele as fez. João 1:3. Aqui Colossenses 1:16, 17 e Hebreus 1:2. Portanto, o princípio de João precede Gênesis 1:1. Já a mensagem do Evangelho de Marcos não começou com o ministério de João Batista, porque a boa notícia da graça de Deus já fora anunciada em Gênesis 3:15. Inúmeras pessoas acreditaram na promessa de Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento, e aquelas que cresceram foram salvas, conforme Gálatas 3, de 1 a 9 e Romanos 4. A expressão "no princípio Deus criou os céus e a terra", registrada em Gênesis 1:1, faz referência ao passado indefinido em que Deus trouxe do nada o universo à existência. Salmos 33:6, Romanos 4:17 e Hebreus 1:3. Gênesis 1:1 e 2 é a declaração de que Deus criou o universo e a explicação detalhada dos 6 dias de obra criativa de Deus é dada no restante do capítulo. Nesses princípios também estão os fundamentos de nossa fé. Muito bom, muito bom. Uma nota bem interessante. Vamos dar uma olhada no livro de Salmos. Está toda colada. Deixa eu dar uma arejada nela, para ficar mais fácil o manuseio. Jó. Ela tem um fitilho aqui, ó, amarronzado, pelo que eu tô vendo. Salmos. Salmo 23 aqui, ó. Vamos dar uma lida também. Versão NVI, uma versão de fácil entendimento. Salmo davídico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E é isso. Vamos ver no meio dos testamentos se tem alguma coisa. Jonas, Sofonias, Zacarias, Mateus. Terminou o livro de Malaquias, já vai direto aqui para o livro de Mateus. Então não tem aquele período intertestamentário, tá? Que algumas bíblias de estudo fazem um estudo também, né? Que nos mostra aquele período em que Deus, os 400 anos da ausência de Deus. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente tem o esboço do livro, a visão geral, seja transformado. Igualzinho. 2 colunas, aqui umas notas de tradução da NVI, as referências cruzadas. Aqui, quando a gente está dentro do Novo Testamento, justamente por ser os 4 evangelhos, né? Aí mostra a ligação que há entre um evangelho e outro,
tá? A genealogia a gente tem aqui em Lucas também, o nascimento também é descrito em Lucas, mas as referências cruzadas a gente vai achar dentro das notas de estudo. Ela não tem. Deixa eu ver se não tem mesmo ou eu não estou enxergando. Não tem mesmo. Mas dentro das notas de estudo a gente tem bastante referência cruzada, né? Que nos remete a uma outra passagem também, tipo aqui. No entanto, não devemos nos limitar a essa imagem. Jesus também falou sobre o pastor à procura da ovelha perdida, conforme Lucas 15, 1:7 e João 4, 34 e 38. Então a gente tem bastante referência cruzada, mas é dentro das notas de estudo. Não é referência cruzada como normalmente a gente vê, tá? Vamos para o final da Bíblia. Vamos dar uma olhada. Tem alguma coisa aqui no final. O que é? Terminou aqui o livro de Apocalipse. Índice para esboços. Esboços em Gênesis. Abraão, o vizinho, como pelo fogo. Cuidado com desvios. Legal, hein? Para um pregador é bem interessante isso daqui também. Muito interessante. Um pastor, para um pregador. A gente tem esboços dentro de cada livro. Deixa eu ver mais pro fim aqui. O que mais pode ter? Acho que não vai ter mais nada, não. Realmente é só isso. Um espaço para notas pessoais, para caso você queira escrever alguma coisa. Tá aí. É uma Bíblia, se você for analisar, ela é simples, tá? Ela é recheada de estudos. Ela tem uma boa abertura aqui. Como eu falei, o tamanho de letra não é muito grande, mas dá pra gente enxergar. Também não é uma letra forte, eu acho que se fosse um pouquinho mais forte seria interessante, mas dá para enxergar. É uma Bíblia simples, só que tem o conteúdo do Wiersbe, né? Que é considerado um dos maiores teólogos do século 21, 20 e 21. Em Amós aqui, palavra de incentivo. Tá vendo? Ela é recheada de notas de estudo. Palavra de incentivo aqui no livro de Jonas. Bem, é uma Bíblia interessante, tá? Só que é uma Bíblia de estudo, sem muita firula, tá? Não é muito bonitona por dentro, não tem aquela super diagramação. Mas é uma Bíblia interessante, tá? Para quem realmente gosta dos comentários do Wiersbe, tá? Eu acho que vale a pena, ok? E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.